Olhe para sua mão agora. Pressione o dedo contra a mesa, contra a tela do celular ou contra a sua própria pele. O que você sente? Seu cérebro grita contato, solidez, realidade? Você tem certeza absoluta de que a pele do seu dedo encostou no vidro. Mas e se eu te dissesse que isso nunca aconteceu? E se eu te dissesse que seu cérebro está mentindo para você desde o dia em que você nasceu? Porque a física quântica afirma uma coisa brutal, uma verdade que destrói o senso comum. Você nunca encostou em nada na sua vida inteira. Nem agora, nem quando criança, nem no primeiro beijo, nem no último adeus. Isso parece impossível. Parece um erro na Matrix. Parece como se existisse uma falha escondida no código do universo, uma anomalia que fomos treinados a ignorar. Mas não é falha, é lei. O mundo nunca foi realmente alcançado. Você vive separado dele por um abismo microscópico e intransponível. Hoje vamos descer ao nível atômico para provar que a solidão não é apenas um sentimento, é uma lei da física. Durante milhares de anos, a humanidade acreditou que a matéria era sólida. Pedra era sólida, ferro era sólido, seu corpo era sólido. O universo parecia feito de coisas compactas, tijolos fundamentais que você podia empilhar. Mas em 1911, na Universidade de Manchester, um físico neozelandês chamado Ernest Rutherford fez um experimento simples que quebrou a realidade ao meio. Ele queria sondar a estrutura do átomo. A ideia da época era que o átomo era como um pudim de passas, uma massa positiva sólida com elétrons incrustados. Rutherford pegou partículas alfa, que são pesadas e rápidas como balas de canhão microscópicas, e as disparou contra uma folha finíssima de ouro. Ele esperava que elas batessem e ricocheteassem, ou que furassem a folha com dificuldade. Mas o que aconteceu deixou Rutherford horrorizado. A maioria absoluta das partículas atravessou o ouro como se ele fosse um fantasma. Não bateram em nada, passaram direto. Apenas uma em cada 8.000 voltou para trás. Ele escreveu em seu diário: foi como se você atirasse um projétil de 15 polegadas em uma folha de papel e ele voltasse para te atingir. Foi nesse momento que a ficha caiu. O átomo não é sólido. O átomo é vazio. Para você ter uma noção da escala, se o núcleo de um átomo fosse uma bola de gude no centro do estádio do Maracanã, os elétrons seriam mosquitos voando nas últimas arquibancadas. Todo o resto, o campo, as cadeiras, o estacionamento, seria apenas espaço vazio, um deserto invisível. Você olha para o seu corpo e vê carne e osso, mas na verdade você é 99,99999% vazio. E agora a pergunta proibida. Se tudo é vazio, então por que você não atravessa o chão? Por que sua mão não atravessa a mesa como um fantasma atravessa uma parede? A resposta é a parte realmente assustadora. Você não para porque tocou. Você para porque foi impedido. O toque não é físico, é elétrico. Dentro desse grande vazio do átomo existem os elétrons, nuvens de carga negativa orbitando o núcleo freneticamente. E a natureza obedece a uma lei absoluta do eletromagnetismo. Cargas iguais se expulsam, sempre, sem exceção. Quando você tenta sentar em uma cadeira, os elétrons da bunda da sua calça se aproximam dos elétrons do assento da cadeira. Eles não se encostam, eles se odeiam. Conforme a distância diminui, a força de repulsão cresce exponencialmente. O que você sente como sentar é, na verdade, flutuar. Você está levitando sobre a cadeira, sustentado por um campo de força elétrica, a uma distância de aproximadamente 1 angstrom. O físico ganhador Nobel, Richard Feynman, explicou isso de forma brilhante. Ele disse que quando você bate a mão na mesa, o que você sente não é a madeira. Você sente a força do campo elétrico empurrando sua mão de volta. A dor de um soco não é o contato da pele. É a violência da repulsão eletromagnética. Você vive em um universo onde nada se toca. Tudo apenas se empurra. Mas o primitivo vai mais fundo, porque não é só eletricidade. Se você forçar muito, se você usar uma prensa hidráulica, você poderia vencer a repulsão elétrica? Não, porque existe uma lei ainda mais cruel e fundamental. Em 1925, o físico austríaco Wolfgang Pauli descobriu uma regra que impede o colapso do universo, o princípio da exclusão de Pauli. Ele descobriu que duas partículas de matéria não podem ocupar o mesmo estado quântico no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Isso não é uma preferência, não é uma chance.
É proibido. É uma muralha no código-fonte do universo. A razão pela qual a matéria é dura, a razão pela qual você não consegue caminhar através de uma parede, não é apenas porque os elétrons se repelem eletricamente. É porque o universo diz: este espaço já está ocupado. Você não pode entrar. O sólido não é matéria compacta. O sólido é uma proibição quântica. É isso que impede que você caia em direção ao centro da Terra agora mesmo. A resistência que você sente é a recusa do universo em deixar seus átomos se misturarem com os átomos do chão. Agora, olhe para as pessoas ao seu redor. Olhe para quem você ama. A física nos dá uma conclusão emocionalmente devastadora. Se você nunca toca objetos, então você nunca tocou em ninguém de verdade. Nunca abraçou sua mãe de verdade. Nunca quisou ninguém de verdade. Tudo foi aproximação. No beijo mais apaixonado, existe um abismo intransponível entre os lábios, uma barreira de elétrons gritando afaste-se. O que sentimos como calor, textura e maciez é apenas uma interpretação neurológica. Seus nervos enviam sinais elétricos para o cérebro dizendo estamos perto o suficiente. E o cérebro traduz essa informação como contato. Mas é uma ilusão. Dois corpos nunca se encontram. Eles apenas interagem à distância. A tribo chama isso de intimidade. A física chama isso de separação. E para finalizar o pesadelo, vamos voltar ao vazio. Se tudo é feito de átomos, e os átomos são 99,9% vazio, então você também é vazio. Existe um fato que a astronomia nos ensina. Se removêssemos todo o espaço vazio de dentro dos átomos de toda a raça humana, ou seja, se juntássemos apenas a matéria real de 8 bilhões de pessoas, toda a humanidade caberia dentro do volume de um cubo de açúcar. Isso é tudo que somos. Um cubo de açúcar de matéria real disperso em uma ilusão gigante de volume. Você não é sólido, você é um vazio sustentado por leis, um fantasma elétrico achando que é feito de carne. O primitivo olha para a tribo e entende. Vocês vivem achando que tocam o mundo, que controlam a matéria, mas a realidade nunca foi tocada. Você sempre esteve do lado de fora, sempre separado, sempre intocável, mesmo quando parecia junto. E talvez essa seja a solidão fundamental, não emocional, mas física, escrita nas regras inquebráveis do universo. Agora você sabe disso, e não dá mais para desver. Se inscreva no canal, porque isso só foi o começo.